Capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves. Pois é, irmãos, aqui nós vimos, então, que a Bíblia fala sobre esses gigantes, os nefilins, ou seja, os filhos de Anak, que são os anaquins, ou então no hebraico nefilins, para você anotar aí no seu caderno. Bom, esses gigantes, esses nefilins ou anaquins, existem 3 teorias a respeito dessa passagem bíblica. E nós vamos aprender agora as três teorias referentes a essa passagem bíblica. Bom, a primeira teoria é que essa parte de gigantes seriam apenas mitos, que isso era algo simplesmente está ali por estar, alguma coisa que talvez eles acreditavam que existisse, mas não existisse. Mas não existia. Porém, acreditamos que não tem como ser mito, né, irmãos? A Bíblia, eu creio que Deus não colocaria algo na sua palavra que fosse mentira, que fosse um mito, né? Algo com tantas coisas que poderiam ser colocadas na Bíblia, tantos milagres que Jesus fez, que a própria Bíblia diz que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, dariam muitos e muitos livros. Então, por que perder tempo, perder espaço na Bíblia, se isso não fosse verdade, não é mesmo? Então, por isso que nós acreditamos que essa teoria não seja válida. Mas, eu estou aqui passando para vocês, como é um estudo, existem alguns teólogos que acreditam que é somente mito. Bom, a segunda teoria seria que os filhos de Deus, porque a Bíblia ali fala sobre filhos de Deus e filhos dos homens. A terceira teoria nos traz que os filhos de Deus, então, seriam da descendência de Sete, que adoravam a Deus, o povo que adorava a Deus, e a teoria de filhos dos homens seria, então, da descendência de Caim, que não adorava a Deus. Essa é a segunda teoria que alguns teólogos acreditam, então, que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete e os filhos dos homens seriam da descendência de Caim. E a terceira teoria, que é a qual eu acredito, mas isso, como a gente sempre deixa bem claro, nós estamos aqui trazendo um estudo e cabe a você pedir discernimento ao Espírito Santo para que ele te conduza, a resposta certa. Você não é obrigado a pensar como nós pensamos, mas nós acreditamos com base bíblica e base nas experiências que já tivemos, que seria essa a verdadeira teoria. Bom, e a terceira teoria seria então a teoria que os filhos de Deus
seriam os anjos caídos, né? Anjos que deixaram se levar por Satanás e acabaram sendo chamados de anjos caídos, lançados na terra, que tiveram relações com os filhos dos homens, que seriam então mulheres humanas mesmo. Nós sabemos que existem esse tipo de ritual até mesmo nos dias de hoje, onde demônios, né, onde anjos caídos, eles têm relações sexuais com mulheres humanas, onde muitas pessoas não sabem, mas onde nascem crianças deformadas, né? Às vezes a gente vê crianças bizarras. Se você procurar na internet, você vai ver pessoas estranhas, bizarras mesmo, com má formação, e nós acreditamos que, claro, não todas, mas a maioria, essas bizarras mesmo, eu acredito ser fruto do relacionamento desses anjos caídos, né, desses filhos de Deus, anjos caídos, com essas filhas dos homens, que seriam as mulheres humanas. Se você pesquisar, você vai ver muitas crianças que nascem numa deformidade bizarra, não humana. Então, acredito ser que esses gigantes também, né, seriam descendentes desse tipo de ritual entre demônios, onde eles ali se materializam, onde eles tomam posse até mesmo de um outro corpo, muitas vezes, e eles então têm relações sexuais com mulheres humanas e vice-versa também. Muitas relações homossexuais acontecem dentro desses rituais, onde os próprios demônios também têm relações com homens, né, homens humanos. Então essa seria a terceira teoria, uma teoria que a gente sabe que infelizmente ainda existe nos dias de hoje. E acredita-se então que esses gigantes podem ser fruto desse tipo de ritual. Então fica a explicação, ficaria uma explicação também lógica, né, sobre essa diferença que a Bíblia faz entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e acharam elas belas, né? Então seria esse tipo de relação. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda a parte. Pois é, irmãos, aí a gente vê então como o homem entristece, né? Entristeceu o coração de Deus a ponto dele querer destruir toda a terra, toda a humanidade, os animais, enfim, destruir tudo, não é mesmo? Mas Deus encontra na terra um homem chamado Noé, ou então em hebraico chamado Noa, que significa descanso, conforto, né? Deus encontra em Noa, ou Noé, ele encontra então um coração temente a Deus e ele se agrada de Noé. Então vamos ver aqui na continuidade o que acontece com esse homem chamado Noé. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 130 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura.
Faça uma coberta para a barca e deixe um espaço de 0,5 metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Irmãos, então aqui nós vimos, né, o dilúvio, Deus anunciando o dilúvio a Noé. Pela fé, Noé temeu e creu. Nós vimos aí no versículo de número 7 que pela fé, Noé temeu e creu. Bom, para você anotar aí, se você quiser, o que é temer? Temer é acreditar que o que Deus está falando é a verdade. Esse é o verdadeiro significado da palavra temer. Quando a Bíblia nos traz e nos fala sobre temer ao Senhor, temor ao Senhor, não é ter medo do Senhor, mas sim é acreditar piamente que o que Deus está falando é a verdade. Nós vimos aí na tradução deste áudio que já está falando aí as medidas certas para os dias de hoje, mas talvez na tradução da sua Bíblia esteja como antigamente, né, numa versão mais antiga, que vai estar falando sobre côvado. Nós vimos aí então que Deus pede a Noé que pegue uma madeira chamada gofer, né, ou gofer. Acredita-se que era um tipo de cipreste lá da Síria, que não apodrece tão fácil e também não é comido por vermes. Então, acredita-se que por isso, né, por consequência disso, é que Deus assim pediu para que Noé fizesse a arca desse tipo de madeira, uma madeira que não apodrecia tão fácil, visto que ficaria por muitos dias dentro da água e também não seria comida por vermes. Bom, outra coisa, como nós vimos aí sobre as medidas, talvez na sua Bíblia já esteja traduzido em metros, né, em centímetros, mas a maioria das Bíblias nós temos aí a palavra côvado. E o que seria a palavra côvado? Quantos metros, quantos centímetros, quantos milímetros teria um côvado? E é o que nós vamos ver agora. Côvados, né? Você vai marcar aí. O côvado é a medida do dedo até o cotovelo, ou seja, o antebraço. No Egito, a medida do côvado é de 66 centímetros. Em Israel, a medida do côvado é 44,4 centímetros. Mas na maioria dos outros países, o utilizado geralmente é de 45 centímetros. Então, nós finalizamos dizendo que um côvado é baseado em 45 centímetros. Como nós vimos aí, baseado nisso, então, a arca tinha 137 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13,5 de altura e 45 centímetros, então, o vão do teto. Ela tinha 3 andares, um andar superior, um andar médio e um inferior. Interessante é que na Holanda tem uma réplica. Então, na Holanda, né, nós vemos essa réplica, como já falei, e se você pesquisar aí na internet, você vai ver essa réplica que fizeram lá na Holanda, que é aberta para turistas visitarem, né, a réplica da arca. Dizem que é muito bonita e muito parecida com a original. Bom, acredita-se, né, teólogos acreditam que havia 7.000 tipos de animais na arca. 7 casais de animais puros, um casal de animais impuros e 7 casais de aves. Às vezes nós vemos pregadores que vêm falar que na arca entraram de 2 em 2, né? Que era apenas um casal de cada animal. Mas aqui na Bíblia nós vemos que isto não é verdade. Que eram 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro.
e também 7 casais de aves, de cada tipo, de cada espécie, num total de 7.000 tipos de animais. O que seriam animais puros e impuros, pastora? Nós vamos ver numa próxima aula. Mas vamos continuar então a nossa leitura bíblica. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Né, 7.000 tipos de corta essa parte, lana, 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 corta essa parte. Tem que cortar essa parte. De 300 vagões ferroviários, porque não tem 7.000 tipos de animais, que não é.